Salve Maria Santíssima, né? Vamos dar início à nossa live de hoje. Quero trabalhar um pouco o tema lidando com o fracasso e para dar base para isso, eu quero ler o Evangelho de hoje, que está em Marcos 8, versículos 14. Né? Depois o pessoal pega lá conforme for chegando aí. Vai pegando a passagem, Marcos 8, versículo 14. Então vamos ler. Diz assim: Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo na barca. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abre os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dentro da nossa cultura, né, e dentro da nossa criação, nós somos criados a sempre ganhar, né? Desde crianças, competição na escola, né, as motivação de notas, de tirar sempre a melhor nota. Isso vai fazendo com que a gente busque, consciente ou inconscientemente, ser o primeiro. Mas e quando a gente se depara com fracasso? Percebo que essa geração, né, essa sociedade nossa não sabe lidar com seus fracassos, começando de mim. Né? E aqui essa passagem aqui, ela diz que os discípulos, eles esqueceram de levar pão. E aí eles começam a reclamar daquilo e Jesus toca na ferida deles. Jesus pergunta, né, começa a fazer com que eles façam memória de quantas vezes a quantidade de pessoas era maior do que o alimento que eles tinham, e Deus veio em auxílio àquilo. Mas mesmo assim, eles não conseguem lidar com aquele fracasso, com aquela... Com certeza eu creio que cada um começou a jogar a culpa nenhuma ali. Mas era você que tinha que fazer isso, ficou na tua responsabilidade. Quantas vezes, e nós temos acompanhado quantas pessoas depressivas que a causa são quedas, fracassos, percas, e essa dificuldade de lidar com a perca. Né? Eu meditava e trazia um pouco isso na pregação de sábado que eu fiz no nosso retiro de 5 anos. Imagina Jesus Cristo, né, carpinteiro, trabalhando com prego e com madeira. Né? Se Jesus não gesta ali as emoções dele, se Jesus não tem esse cuidado de aprender a lidar com aquilo, não antecipar para ele o sofrimento que viria, né, com certeza ele ficaria maluco. E quantas vezes nós temos a possibilidade, eu vejo isso, e cada vez vai aumentando, quanto maior a nossa responsabilidade, seja como solteiro, seja como profissional, né, que tem uma autoridade ali, seja como pai, como esposo, né, o quanto... E eu quero incluir algo. Quando a gente começa a se aproximar da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que é um chamado que nos leva e nos remete à perfeição, ao ensinamento, quando olhando para a perfeição e olhando para nós que somos imperfeitos, e vemos que ainda não estamos naquele nível que Ele quer. Né? Eu escutava agora a homilia do Padre Paulo, já nos preparando para a quaresma. Ele falava, né, não coloque tantas metas para essa quaresma, para que já na primeira semana você já não esteja no confessionário pedindo perdão a Deus porque não conseguiu ser fiel àquilo. Né? Outra palavra que mexe comigo que diz se você for fiel no pouco, Deus te confiará mais. Né? Que Deus nos ensine e nos prepare a buscar essa fidelidade no pouco.
E aquilo que nós desejamos e ainda não conseguimos viver, né? Aquilo eu como marido, que, né, o quanto eu queria ser um esposo melhor e sou cobrado em algumas coisas e ainda não consigo. Mas se eu não saber lidar com isso, com o meu fracasso, se você como esposa, você como mulher, você como mãe, você como funcionário, você como estudante, não aprender a lidar com o teu fracasso, e você ser aquele que te motiva a não desistir. O problema é que, mediante o fracasso, muitas vezes nós somos aquele que ataca a pedra em cima de nós, nós somos aquele que, em vez de pegar na nossa mão e nos levantar, a gente é aquele que nos empurra à margem. Então eu tenho que entender que eu sou uma pessoa falha, que estou num processo de conversão e de mudança de vida constante, e que nesse processo eu vou me deparar muitas vezes com fracasso. Mesmo que inconscientemente ou conscientemente dentro de mim há um desejo de vencer, de vitória, de conquista, eu tenho que olhar para mim com misericórdia e saber que há um processo de lento e gradativo, e nesse processo eu vou passar pela via do erro, pela via da dúvida, pela via do conhecimento, do adquirir o conhecimento, pelo processo da revisão, de eu começar dar um passo em algo e de repente eu perceber que eu preciso rever aquilo. Quantas vezes aqui dentro da comunidade, um grande exemplo isso, nós buscamos um horário de espiritualidade, aí começou 8 horas, depois 6, depois 11 horas da noite, então a todo momento ter que rever aquilo que nós demos o passo, mesmo ouvindo a Deus e não jogando para baixo tudo aquilo que foi vivido, não foi perdido aquilo, nessas mudanças. Com certeza, em cada mudança houve um crescimento, em cada mudança Deus formou algo. O problema é que a gente, nesse meio termo onde eu passo da dúvida, do passo novo, para o novo ainda que vai vir, eu acho que eu errei. E ali eu entrego os pontos. E ali eu abandono tudo. E ali eu desisto. E aqui está a grande chave. Jesus começa a fazer memória dos discípulos. Eles tinham esquecido de algo. E aí Jesus começa a fazer memória deles para lembrar que em todas as vezes que Deus precisou intervir junto a eles, Deus não deixou eles na mão. Nós não temos esse hábito, nós, brasileiros, de fazer memória de quantas vezes Deus esteve conosco. E aí, por não fazer memória daquilo que, situações que nós achamos que estava perdido e Deus nos sustentou, a gente vai esquecendo e vai... Jesus, quando começa a fazer essas perguntas, a primeira está no versículo 19 de Marcos 8. Ele diz assim, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais mais, ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? Responderam-lhes 12. Jesus está fazendo memória de quantas vezes eles não tinham nada, e aí Deus interviu. Depois no versículo 20 ele diz, e quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? Aí eles respondem 7. Jesus disse-lhes, como é que ainda não entendeis? Aí Deus perde a paciência com eles. Como que ainda não entendeis em todos os momentos que humanamente vocês não tinham de onde tirar, eu realizei? É para afirmar no coração deles e afirmar no teu coração que quando não tiver solução humana, quando não tiver mais o que fazer, e quando houver o teu erro humano, o teu fracasso humano, a tua queda humana, você olhar para dentro de você e dizer, opa, se Deus já me levantou tantas vezes da lama, não vai ser dessa vez que Ele não vai me levantar. Não vai ser mediante a esse fracasso que Ele vai deixar de estender a mão para Ele. O problema é que o demônio usa disso para que as pessoas fiquem na lama. Ah, mas Deus não vai ter misericórdia. Ah, mas Deus vai desistir de mim. Jamais Deus vai desistir de você.
Jamais Deus vai desistir daquilo que é sagrado, do matrimônio, da família, daquilo que é importante para você. Santa Teresinha do Menino de Jesus diz assim, ó: Deus não coloca no nosso coração um sonho que Ele não pode realizar. Né? Se há no teu coração um sonho em Deus ou um sonho humano, saiba que, se isso for coerente com o chamado de Deus, o que eu quero dizer com isso, coerente com o chamado de Deus? Se isso não fere os mandamentos, né? Com certeza sai do coração de Deus. Ah, mas eu sou casado. Vou dar um exemplo. Eu sou casado e aí eu me apaixono por alguém. Ah, será que é do coração de Deus eu largar meu matrimônio para essa pessoa? Lógico que não, isso não tem nada a ver. Isso não saiu do coração de Deus nunca. Então é essa coerência que eu estou falando. O problema é que o sonho e aonde eu estou hoje, há passos que tem que ser dado. Aquilo que Deus coloca no teu coração como desejo dele para a tua vida, até a conclusão disso, há uma grande jornada. Há passos que tem que ser dado. O problema é que nós não queremos dar esses passos. O problema é que se levantar para caminhar necessita de um esforço. E esse esforço, e esse dedo que é colocado na minha ferida, para que eu tenha que agir, eu quero tirar e jogar a responsabilidade para Deus. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Por isso que nessa passagem, Marcos 8, 14 a 21, Jesus chama para Ele a responsabilidade. Os discípulos não esqueceram o pão porque eles quiseram. Eles esqueceram porque foi um acontecimento ali, esqueceram, Deus chamou ele. Se você pegar essa passagem começa no versículo 8, Marcos 8, 11. E isso me fazia refletir, para fazer essa reflexão, eu li um pouco antes para ver qual que era o contexto que estava essa situação do esquecimento deles. Se você for ler, você vai ver que Jesus é colocado à prova numa discussão com os fariseus, e esses fariseus pedem de Jesus um sinal no céu. Imagina isso, você numa disputa com alguém, e aquela pessoa quer uma prova de você. E aí nós vemos a grandeza humana de Cristo, onde Jesus não cai nessa conversinha deles. Jesus responde da segunda maneira, mediante essa pergunta ou essa insinuação deles. Nos mostra um sinal no céu. Eles queriam ver uma coisa grandiosa. Eles queriam ver o céu pegar fogo, o sol dançar. Eles queriam ver algo sobrenatural acontecer. Olha a grandeza de Deus para não entrar ali naquela insinuação maligna, como Eva entrou. Eva, nessa conversinha, nessa insinuação do demônio, o demônio perguntou para ela: por que você não pode comer desse fruto? E olha a grandeza de Cristo. Cristo responde dessa seguinte maneira, versículo 12 de Marcos 8: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Jesus deixou eles falando sozinho, meu irmão. O problema da Eva é que ela quis discutir com o demônio, ela quis conversar. E nessa conversa, quando a gente quer dialogar com o mal, quando a gente quer dialogar com aquilo que mexe dentro de nós, o nosso ponto fraco, nós já estamos na queda. Jesus deixou eles falando sozinho, pegou os discípulos e falou: vamos para a barca. Imagina a cara desses fariseus. Se eu e você agisse dessa maneira, quando a gente é colocado à prova, meu irmão, quantos erros e quantas falhas, quantas discussões, quantas palavras que saem da nossa boca no meio do nervosismo não seriam privadas, não seriam cativas ali, abafadas dentro de nós. O problema é que quando nós temos razão e quando nós queremos discutir, quando nós somos colocados à prova, nós não sabemos silenciar. Eu, Guilherme, me coloco no meio. O quanto eu tenho que aprender dessa humildade de Cristo, que eu não tenho que dar resposta para ninguém. O sinal é Deus que vai fazer. O convencimento da verdade é Deus que vai fazer naquele coração. Cabe ao homem jogar a semente, jogar a palavra, mas convencer é Deus. João 16, 8. Quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo a respeito de pecado, justiça e juízo. É o Espírito que convence, meu irmão. O problema é que nós queremos convencer.
Nós queremos argumentar. Aonde Eva argumentou, ela caiu. Aonde Jesus aqui se esquiva e sai da discussão, ele sai vitorioso. E nesse contexto, os discípulos esquecem o pão e vão para a barca, porque Jesus retira eles ali para formar no coração deles que o convencimento é o Espírito que vai fazer. E nesse contexto eles têm que aprender a lidar com o fracasso deles, de esquecer aquilo que era precioso, e naquele momento o precioso era o alimento, aonde eles passariam a noite sem alimento. E como humanos e como discípulos que estão num processo ainda, como eu e você, num processo de conversão lento, e se a gente não aprender a lidar com os nossos fracassos, seja na caminhada com Deus, principalmente na caminhada com Deus, que a pressão é maior. Quanto mais eu experimento a misericórdia de Deus, mais eu sinto a responsabilidade de não falhar. E quando eu falho, eu tenho que aprender a lidar com isso. E a misericórdia maior de Deus está no sacramento da confissão. E há outro perigo que nós vivemos hoje, que é a falsa misericórdia. O que é a falsa misericórdia? Eu acolher o pecador e deixar ele vir com o pecado. A verdadeira misericórdia se manifesta, e o grande exemplo disso é o caso de Zaqueu. Deus olha para o pecador, vai ao encontro dele, na casa dele, senta com ele, e aquele pecador, experimentando a misericórdia de Deus, ele tem uma decisão: a quem eu roubei, eu vou restituir. Essa é a verdadeira misericórdia, onde eu acolho o pecador, mas mostro ao pecador o erro, o pecado, a falha. Problema: na hora que é para eu mostrar e apontar o erro ao pecador, a luz, para aquele que está na treva veja a luz e possa sair, eu não falo porque eu tenho medo de ofender. Essa é a falsa misericórdia. Então a pessoa está no erro, está no adultério, está no homossexualismo, está no tráfico, está na drogatina, está na falha que for. E aí eu só acolho, aí eu só posto a mão na cabeça, eu só mostro a misericórdia e não tiro a pessoa do erro. E por medo, e aí entra o respeito humano, que vai dizer São Dom Bosco, que vai dizer a palavra de Deus, que levam muitas pessoas para o inferno. O que é o respeito humano? É o medo de falar a verdade e ofender aquela pessoa. A verdade que não é minha, a verdade que é de Deus. Outro caso da verdadeira misericórdia: a mulher pega em adultério, que é jogada aos pés de Jesus Cristo. Ali Jesus se abaixa para acolher o miserável. Eu não vim buscar o santo, o são, eu vim buscar o pecador. Mas não para deixar o pecador no pecado, mas para mostrar ao pecador a misericórdia e levantar ele do erro dele. E aí aquela mulher é acolhida, é mostrado para ela a falha dela, aonde? Vá e não voltes a pecar. Vá e não voltes a pecar. O meu amor por ti é grande, mas eu condeno essa situação que você está vivendo. Então essa mística que nós vivemos hoje de uma falsa misericórdia, o medo de falar a verdade, o medo de ofender a pessoa. Meu irmão, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a maior forma de caridade. Mas eu não posso falar a verdade para essa pessoa, senão eu vou perder a amizade com ela. Não, a amizade verdadeira corre o risco de perdê-la por um bem maior. Eu não sei porque Deus está levando para esse lado, direcionando para esse lado. Talvez pessoas que vão ver isso vão ser impactadas por isso. Porque se tem algo que pode mudar totalmente a nossa vida, é a verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo foi levado ao madeiro da cruz por causa da verdade. Era a verdade que ele proclamava, que fazia com que aqueles
que estavam à sua volta e não queriam sair do erro, quisessem tirar a vida dele. Porque a verdade incomoda. A verdade incomoda. Jesus Cristo disse que a verdade libertaria, mas que não seria fácil. Santo Agostinho diz que a verdade tem poucos amigos. Quem fala a verdade perde amizades. Claro que essa verdade dita com amor. Claro que essa verdade que sai aqui do meu coração com desejo de ver essa pessoa sair do erro. Não sacrificar a verdade pelo amor. Eu não posso sacrificar a verdade pela caridade. Eu deixo de falar, eu deixo de expor aquilo para a pessoa que pode libertar ela, aquilo que pode salvar aquela alma para o céu. Mesmo que doa, mesmo que fira, meu irmão, você está no erro. Você está no erro. Saia dessa condição. Outra coisa que nós ouvimos muito é: mas eu preciso ser feliz, Guilherme. Eu preciso ser feliz. E aonde está a certeza de que você, vivendo sem Deus, porque a agressão aos mandamentos coloca uma barreira entre o nosso relacionamento humano com o divino, atrairá a tua alma, porque a felicidade é um estado da alma. A felicidade é um estado interior aqui, meu irmão. A felicidade plena é aqui dentro. A felicidade não está no prazer. A felicidade não está no prazer. A pessoa diz: mas eu preciso de alguém para ser feliz. Eu preciso de alguém, meu irmão. Não limita a felicidade. A felicidade é o estado da alma, onde só a presença de Deus, a plenitude com Deus, vai saciar isso. Nós podemos perder muitos bens aqui. Um grande exemplo disso é pessoas que são extremamente pobres financeiramente, mas que são felizes. E pessoas que são extremamente ricas, que são tristes. Ontem eu fui num comércio com a minha esposa. Ontem, segunda-feira, foi a folga. Segunda-feira, como de costume, é a nossa folga, onde nós não temos atividades, somos liberados a descansar, sair, a dar uma relaxada. E fui num comércio com a minha esposa e com os nossos filhos. E ali eu entrei nesse estabelecimento. E aí eu olhei para o pai, para os filhos que também estavam trabalhando. E ali eu vi uma expressão de tristeza tão grande. A filha com olheira, o filho, assim, alvoroçado, o pai triste. E eu me pergunto, e falava isso para a Thaís, vê a expressão deles de tristeza. Porque a face revela. Eclesiástico 19, 27 e 28 diz assim: pelo semblante se reconhece um homem, pelo riso dos dentes, pela forma de andar, pelas vestes do corpo, se conhece o homem. O quanto isso é uma mentira, de que aquilo que eu tenho e aquilo que eu possuo financeiramente pode ter o poder de me dar felicidade. Quando Deus me possui, quando Deus é minha verdadeira riqueza, como São Francisco, como os santos encontraram a sua verdadeira riqueza em Deus, por isso que nós somos chamados a ser pobre. O pobre verdadeiro não é aquele que não tem posses, mas aquele que a sua posse é Deus. Quantas pessoas o carro possui ela, que ela tem que limpar e fica... Quantos jovens eu vejo isso, limpando a moto, passando o final de semana inteiro limpando, cuidando daquilo. Aquele bem possui ele. Quantas pessoas... às vezes até pessoas, que recebem um patamar de idolatria, seja um marido, seja um filho, seja uma mãe, que eu coloco acima de tudo e de todos, e por causa disso, não, eu tenho que ficar com ela, eu não posso ir, porque se eu ir, e aí aquela pessoa me possui. Estejamos atentos, meu irmão. Estejamos atentos àquilo que Deus está falando através desse dia de hoje. Estamos sendo convidados pela Mãe Igreja a adentrar num tempo de penitência a partir de amanhã. Quarta-feira de cinzas, de conversão,
de mudança interior. Que Deus nos dê a graça de viver uma santa quaresma. Que a mudança aconteça mesmo aqui interno. Que aquilo que é fracasso e frustração dentro da minha vida e da tua vida, olhando para o nosso passado, não nos limite mais a parar. Filipenses 3,16. Seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Seja o grau que for que você parou, que você condicionou o teu caminho. Retome em Deus. Retome. As portas da misericórdia estão abertas. As portas do confessionário, as portas da igreja, as portas de Deus. Mesmo que os homens fechem as portas, mesmo que a tua decepção foi com pessoas dentro da Santa Igreja, mesmo que sejam com pessoas que você tinha como exemplo, não limite o teu olhar a pessoas. Seja qual for a fonte do fracasso ou da frustração, aprenda a lidar com isso e retome o teu caminho. Retome o teu caminho para com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho sem erro, a verdade sem mentira. E a vida em abundância. Mas essa vida em abundância é a vida interior. Eu li agora uma frase do Papa João Paulo II que dizia: os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. O que significa isso? Que o sentir do brasileiro é: não, eu sou católico. Mas a vivência da doutrina, a colocação na prática, sem vida interior, não há fé. Que meditamos sobre isso. Que não sejamos cristãos somente no sentimento. Porque João 14,15 diz assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então amar a Deus é uma prática concreta. Amar a Deus não é sentimento. Amar a Deus é uma adesão, uma luta para se enquadrar naquilo que é ensinamento dele durante a nossa vida. Um processo, se eu não entrar nesse processo, eu não vou estar agradando a Deus. Que não sejamos cristãos apenas de sentimento, mas que sejamos cristãos de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Deus abençoe o teu dia. Hoje, terça-feira, às 20 horas, nós teremos um louvor aqui, um grande louvor. Teremos a presença do Ministério de Bandeirantes, Promessa Divina. Será uma noite de muita graça na presença de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Todos os vídeos da live estão ficando no YouTube da comunidade, na página. Nem sei se é a página que fala, mas é lá no YouTube, no canal. No canal do YouTube da comunidade Revestida da Força do Alto. Eu acho que está comum RFA, tá uma coisa assim. Então procure lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos que estão lá. Tem bastante vídeos frutuosos ali, Dentro do nosso carisma está o ser e formar. Então muito daquilo que nós vamos falando é embutido de formação, de ensino, Então aquela palavra, aquele ensino que ficou, anote, para que, como Jesus fez os discípulos hoje, fazer memória das 2 vezes onde ele tinha multiplicado os pães. É necessário a gente anotar aquilo que Deus fala conosco, para que no momento da visão turva, no momento onde a noite traiçoeira nos visitar, a gente faça memória daquilo que Deus falou. Deus abençoe cada pessoa que esteve conosco nessa live, que você esteja aqui conosco, nessa noite de grande louvor, de alegria, Como diz, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Hoje será uma noite de muita alegria aqui, de louvor, de oração, de clamor, mas de muita alegria em Deus, para que adentremos nessa vida interior, nesse espírito de penitência, de conversão, onde somos convidados através dessa quaresma. Deus abençoe e salve Maria Santíssima. Glória a Deus.